O que é luz? A luz é o quê? Bom, essa discussão meio que até hoje não está respondida completamente. Mas vamos voltar um pouquinho na história para entender melhor essa situação. Para o Newton, luz poderia ser representada por partículas. Isto é, ele explicava o fenômeno da reflexão, como se fossem bolinhas refletindo, e explicava até o fenômeno da refração, considerando que a velocidade de um meio é diferente da velocidade do outro, e aí quando a bolinha, vamos dizer assim, a luz seria feita por bolinhas, quando a bolinha passasse de um meio para o outro, ela mudaria o seu ângulo, porque a velocidade era diferente. Mas isso fica muito difícil, por exemplo, de explicar o seguinte: se a luz vem rápido, num vácuo, por exemplo, entra no vidro, fica mais devagar porque o meio é diferente e a bolinha tem mais dificuldade de passar. Depois passa para o vácuo, ela acelera, né? Mesmo com os pensamentos do próprio Newton, como que você explica essa aceleração? Para acelerar, você tem que empurrar para frente. Quem empurraria a bolinha na saída? Bom, na mesma época do Newton, mais ou menos, houve um pesquisador chamado Huygens. Ele desenvolveu uma teoria muito interessante, na qual ele considerava que cada ponto de uma frente de onda funciona com uma nova fonte de onda. É difícil de falar, é difícil de entender essa frase, mas veja essa figurinha. Eu tenho uma frente de onda e eu pego cada ponto da frente de onda com uma nova fonte. Depois de um tempo, a onda meio que se propagou. Agora, se eu pegar cada ponto da frente de onda com uma nova fonte, a onda se propaga. O legal dessa teoria, desse princípio, que a gente chama de princípio de Huygens hoje, é que ele serve para explicar a difração. Lembra da difração? Então vamos aproveitar para lembrar. A difração é quando uma onda com um comprimento de onda encontra um orifício ou um anteparo com dimensões da ordem de grandeza do comprimento de onda. Veja só, a onda vem e encontra um orifício. Parou. Se eu considerar que cada ponto funciona como uma nova fonte, olha só, a onda se propaga abrindo em torno do orifício. Isso explica como que uma onda contorna um obstáculo ou como uma onda abre na passagem de um orifício. Mas isso só acontece se o obstáculo ou o orifício tiver as dimensões próximas do comprimento de onda. Se o comprimento de onda for muito maior ou muito menor do que o obstáculo ou o orifício, a onda passa direto formando uma sombra. Tudo bem? Vamos resumir até aqui. Na época do Newton e do Huygens, ninguém sabia direito se a luz era composta por matéria, partículas em movimento, como Newton sugeriu, ou uma forma de onda, como o Huygens sugeriu. Mas, no começo do século XIX, um pesquisador chamado Young fez uma experiência que mostrou de forma clara que a luz tem um comportamento ondulatório. Eu vou mostrar para vocês. É assim, a gente tem uma fonte de luz e essas linhas representam frentes, essas linhas representam cristas. Entre duas cristas tem um vale, tudo bem? Então a distância entre duas linhas é o comprimento de onda. O que acontece se eu colocar outra fonte de luz próxima da primeira? Vocês estão percebendo? Aparece um padrão de interferência. A gente consegue ver regiões onde tem crista com crista, vale com vale, e regiões onde tem crista com vale. Nas regiões onde tem crista com crista ou vale com vale, a gente chama de interferência construtiva. E nas regiões onde tem crista com vale, a gente chama de interferência destrutiva. Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que representa a experiência do Young.
existe uma fenda na qual, pela esquerda, incide luz. Vamos pegar a luz de uma certa frequência primeiro. A luz passa por essa fenda, abre e atinge duas fendas colocadas na frente da primeira. A luz sai dessas duas fendas e sofre interferência. Quando ela sofre interferência, ao atingir uma parede colocada na frente das duas fendas, a gente observa nessa parede um padrão de claro e escuro. Como assim um padrão de claro e escuro? Em algumas regiões a gente enxerga a parede iluminada, em outras regiões a parede não fica iluminada. Ela fica iluminada onde há interferência construtiva e fica escuro onde há interferência destrutiva. Um outro detalhe que também chamou a atenção. Quando se faz a experiência com a luz do sol, se vê no padrão de claro e escuro as cores se separando. Com tudo isso, ele chegou às seguintes conclusões. A luz pode ser entendida como um comportamento ondulatório. E cada cor possui um comportamento diferente. Na linguagem atual, a gente diz assim, cada cor possui um comprimento de onda. Dá para medir o comprimento de onda. Veja, o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Como que alguém consegue medir o comprimento de onda? Fazendo uma experiência como essa. Veja só, se você pegar o ponto central, a interferência é construtiva, porque não tem diferença nos caminhos percorridos pela luz das duas fontes. Mas se você pegar a próxima região, para cima ou para baixo, tanto faz, que tem interferência construtiva, a gente diz que a diferença do caminho percorrido é um comprimento de onda. Tá, mas como é que a gente pode medir a diferença do caminho percorrido? A gente mede aqui, ó. Veja só, se eu fizer esse traçado, a diferença do caminho percorrido está ali. Aquela medida indicada na figura é a diferença do caminho percorrido. Fica fácil, então, relacionar o comprimento de onda para este brilho, né, para esta mancha na parede, com a distância entre as duas fendas. O que acontece se você pegar a próxima? A próxima mancha. Se você pegar a próxima mancha, essa distância agora corresponde a 2 comprimentos de onda. Então eu posso fazer a experiência olhando para a primeira mancha, para a segunda. Na primeira eu vou pegar como diferença dos caminhos percorridos 1 comprimento de onda. Na segunda eu vou pegar como diferença dos caminhos percorridos 2 comprimentos de onda. E assim por diante. Então essa é a experiência de Young, que tem uma importância muito grande na física, porque ela mostrou para a gente que a luz tem um comportamento ondulatório. Próxima aula eu vou mostrar uma outra experiência para vocês, que quem explicou, quem deu a explicação teórica dela, foi o Einstein. E essa outra experiência tem na base da sua explicação um comportamento de partícula para a luz. Então, dependendo da experiência que você olha, a luz se mostra melhor como onda ou melhor como matéria. De novo vem a dúvida. A luz é então onda ou matéria? Eu não vou responder essa pergunta agora. Aliás, eu acho que eu não vou responder essa pergunta nunca, porque a resposta completa dessa pergunta ninguém tem. O que a gente pode ter é uma resposta parcial, assim, ó. Em alguns experimentos, principalmente quando a luz está viajando, ela se comporta bem como onda. Em alguns experimentos, principalmente quando ela está interagindo com a matéria, ela tem um comportamento de partículas. Tudo bem?